Olá, bom dia. O Instituto Butantan entrega agora de manhã as primeiras doses da Coronavac do segundo contrato com o Ministério da Saúde. Só que as próximas remessas estão comprometidas. Pela primeira vez, toda a produção está parada por causa do atraso da matéria-prima que vem da China. Em municípios de 18 estados, os moradores sofrem com a falta da Coronavac. Tá difícil. Toda vez que a gente procura um posto, não tem a vacina. Em depoimento à CPI da Covid, o gerente-geral da Pfizer na América Latina revelou que o governo Bolsonaro ignorou no ano passado 5 ofertas de compra da vacina. A Advocacia Geral da União entrou com pedido de habeas corpus no Supremo para que o ex-ministro Eduardo Pazuello permaneça em silêncio no depoimento marcado para a semana que vem. Equipes de resgate fazem buscas por desaparecidos num deslizamento de terra na região metropolitana do Recife. Hoje é sexta-feira, 14 de maio, e o Bom Dia Brasil está começando agora. E a gente já abre o Bom Dia Brasil com notícia importante para você, porque o Instituto Butantan entregou agora há pouco em São Paulo mais um lote de vacinas Coronavac. A remessa faz parte do segundo contrato com o Ministério da Saúde, que prevê mais 54 milhões de doses. A gente vai para São Paulo então com a Michele Barros. Agora, Michele, as próximas entregas, pelo que a gente está sabendo, são incertas, né? Porque pela primeira vez a produção está parada, vai parar aí no Instituto Butantan por falta de insumos. Bom dia. Justamente quando a gente deveria estar acelerando essa produção, né? Bom dia para você, Elter, bom dia a todos. O invase de novas doses já tinha sido suspenso. Agora todos os processos ali de produção estão parados por conta aí da falta da matéria-prima da Coronavac. O Bernardo Bortolotto está no Instituto Butantan, acompanha esse noticiário e traz as informações para a gente ao vivo. Bernardo, bom dia. Bom dia, Michele. Bom dia a todos. Agora há pouco, o Instituto Butantan fez a entrega de 1.100.000 doses da Coronavac, que fazem parte do segundo contrato entre o Instituto e o Ministério da Saúde, que prevê a entrega de 54 milhões de doses até setembro. Essa remessa ela foi produzida com a matéria-prima que chegou no dia 19 de abril. Foi o último lote de IFA, insumo farmacêutico ativo, enviado pela China. E como de lá para cá não houve mais entregas, o Instituto Butantan agora parou a produção da Coronavac. O Instituto diz ainda que se mais insumos não chegarem até terça-feira, dia 18 de maio, o calendário de vacinação vai ficar prejudicado já a partir de junho. E o que foi dito aqui hoje é que não há previsão para a chegada desses insumos de liberação por parte do governo chinês de envio para o Brasil. Lembrando que o primeiro contrato assinado já foi todo concluído com a entrega de 46 milhões de doses da vacina. Com a entrega de hoje, portanto, ao todo foram entregues 47.212.000 doses da Coronavac. Michele. Obrigada pelas informações, Bernardo. Bom, uma boa notícia aqui em relação ao estudo. A Anvisa aprovou ontem um ensaio clínico da vacina indiana Covaxin no Brasil. Serão 4.500 voluntários de 5 estados. 3.000 são aqui de São Paulo. Elter. É uma boa notícia. Agora, Michele, é importante a gente ter em mente, né, que enquanto não houver uma transferência completa de tecnologia para o Brasil, tanto no caso da Coronavac em São Paulo, quanto no caso da Oxford AstraZeneca aqui no Rio, a gente vai continuar sempre com esse suspense, né, dependendo completamente do IFA, que é o ingrediente principal, vindo da China. Vamos aguardar, então. Obrigado, Michele. Até daqui a pouco. Olha, 18 estados enfrentam a escassez de doses da Coronavac. Mesmo os que receberam novos lotes da vacina, não têm doses para todos que precisam. Em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, a fila começou de madrugada. Muitos idosos descobriram que não vão poder tomar a segunda dose da Coronavac. A prefeitura só está aplicando a vacina em quem tomou a primeira dose há mais tempo. Um problema que se repete país afora, como nós vamos ver agora na reportagem. 12 cidades do estado do Rio suspenderam a aplicação da segunda dose da Coronavac por falta da vacina. Uma situação de incerteza e angústia para quem já começou o processo de imunização. Meu marido e minha mãe já tomaram a primeira dose e estão aguardando a segunda dose desde semana passada.
O problema para aplicar a segunda dose da Coronavac se repete em várias cidades brasileiras, entre elas as capitais Aracaju, Campo Grande, Maceió, Natal, Porto Alegre, Porto Velho, Salvador, Recife, Vitória e Belo Horizonte. O seu Nivaldo tem 66 anos e está esperando pela segunda dose na capital mineira desde o dia 4 de maio. Tá difícil, tá difícil. Toda vez que a gente procura um posto, não tem a vacina. Aí quando a vacina chega, acabou a vacina. Aí vamos ficar fazendo o quê? A ciência ainda não é capaz de afirmar de até quanto tempo pode ser o atraso entre as duas aplicações da Coronavac sem prejudicar a imunidade. Mas a vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações diz que, apesar disso, a primeira dose não será perdida. Se está na hora de você receber a segunda dose e ela não está disponível da vacina Coronavac, fica tranquilo, espera esse momento chegar, toma a segunda dose e não se preocupe, você não perdeu a primeira dose, quer dizer, ela não tem que ser repetida. O lado ruim é que atrasa a sua proteção, que só vai acontecer depois da segunda dose. Mas você viu, reforçando, não deixe de tomar a segunda dose, independentemente do atraso que você esteja enfrentando aí na sua cidade ou no seu município. E nós perguntamos, claro, ao Ministério da Saúde sobre o atraso nas doses, mas não tivemos resposta. E essa dificuldade na aplicação da segunda dose fica ainda mais clara quando a gente observa o gráfico com a média diária. É o que a gente vai ver aqui no telão. Olha só, pouco mais de 210 mil brasileiros recebem a segunda dose por dia. Você vê como o gráfico dá uma baixada aqui, né? A pior marca, tá, gente, registrada em 35 dias. A gente vê claramente como a curva está em queda livre aqui desde o começo de maio. Em 24 horas, tá, mais de 148 mil pessoas, 148.055 mil pessoas tomaram a segunda dose. Com isso, o número de brasileiros totalmente imunizados superou os 18 milhões e 800 mil, que dá mais ou menos 8,88% da população. Isso aqui a gente está falando em relação à segunda dose. Vamos agora para a primeira dose. Foram aplicadas até agora 546.686 mil doses. Bom, em 24 horas, isso aqui em 24 horas, tá? No total, nós já temos mais de 37, quase 38 milhões de brasileiros imunizados com a primeira dose, o que dá aí 17,82% da nossa população. E a Fiocruz entrega hoje mais 4 milhões e 100 mil doses da vacina da AstraZeneca. Ao todo, a Fiocruz já disponibilizou 34 milhões e 300 mil doses ao Programa Nacional de Imunizações. No dia 24 de maio, a Fiocruz vai receber mais uma remessa do IFA, que é o ingrediente farmacêutico ativo, o ingrediente para se fazer a vacina. Com essa matéria-prima, será possível garantir as entregas de vacinas nas 3 primeiras semanas de junho. Em depoimento à CPI da Covid, o executivo da Pfizer confirmou que o governo Bolsonaro ignorou 5 ofertas de vacinas no ano passado. O Brasil poderia ter recebido até junho deste ano 18 milhões e meio de doses se tivesse assinado o contrato em 2020. Juliana Morrone, e essa não foi, assim, a única revelação incômoda para o governo Bolsonaro aí, nesses últimos depoimentos, nessas últimas declarações na CPI aí em Brasília, né? Bom dia para você. Oi, Elter. Bom dia a você, bom dia a todos. Elter, o que surgiu também na CPI foi o seguinte: a suspeita de um gabinete paralelo formado por um secretário de comunicação, um assessor internacional e um vereador, no caso, o filho do presidente Bolsonaro. O mais importante no depoimento foi uma linha do tempo em que o executivo da Pfizer traçou cada uma das propostas feitas ao governo Bolsonaro de venda de vacinas. O executivo da Pfizer fez uma linha do tempo com as ofertas que o laboratório apresentou e as quantidades de doses, ignoradas ou rejeitadas pelo governo. Segundo Carlos Murilo, só em agosto do ano passado, o laboratório fez 3 propostas, com opções de 30 ou 70 milhões de doses.
A primeira, no dia 14 de agosto, de 500 mil doses em 2020 e o restante até o fim de 2021. Na segunda oferta, feita 4 dias depois, a Pfizer aumentou o número de doses para entrega em 2020, 1,5 milhão, e o restante ao longo de 2021. A terceira oferta antecipava a entrega de 2021 mais para o início do ano. Diante da falta de respostas do governo, 3 meses depois, no dia 11 de novembro, a Pfizer fez outra proposta de 70 milhões de doses, sem prever entregas em 2020. A mesma oferta foi feita de novo no dia 24 daquele mês. Em fevereiro de 2021, o laboratório aumentou a oferta para 100 milhões de doses, para serem entregues a partir de abril deste ano. Somente em março, o Ministério da Saúde assinou o contrato para a compra das doses. Estávamos neste processo com todos os governos, tinha uma validez de 15 dias. Passados esses 15 dias, o governo do Brasil não rejeitou, mas tampouco aceitou a oferta. Não teve resposta, não é isso? Não tivemos resposta positiva nem negativa sobre essa oferta. Não teve resposta. Carlos Murilo confirmou à CPI o que o ex-secretário de Comunicação da Presidência, Fábio Weingarten, disse aos senadores no depoimento de terça-feira. De acordo com o Executivo, o Planalto demorou 2 meses, de setembro a novembro do ano passado, para dar uma resposta à carta da Pfizer em que o laboratório alertava sobre a necessidade de uma resposta rápida do governo a respeito das negociações para a compra da vacina. Mas desmentiu Weingarten ao afirmar que Carlos Bolsonaro, filho do presidente, participou de uma reunião com representantes do laboratório para tratar da aquisição do imunizante. Ao ser perguntado sobre quem participou da reunião, Fábio Weingarten não citou o nome de Carlos Bolsonaro. Fábio explicou a Felipe Garcia Martins e a Carlos Bolsonaro os esclarecimentos prestados pela Pfizer até então na reunião. Carlos ficou brevemente na reunião e saiu da sala. Carlos Murilo afirmou que o laboratório apresentou uma embalagem que seria a solução para o problema do armazenamento da vacina, que precisa ser conservada a 70 graus negativos. A condição de armazenamento foi apontada pelo governo como um dos empecilhos para a compra da vacina. O executivo da Pfizer negou que as cláusulas contratuais do laboratório eram leoninas, como o Planalto e o Ministério da Saúde afirmaram. Nas condições que a Pfizer procurou para o Brasil, são exatamente as mesmas condições que a Pfizer negociou e assinou neste momento já com mais de 110 países no mundo. O executivo fez uma conta e estimou que se o primeiro contrato tivesse sido fechado ainda em 2020, 18,5 milhões de doses já poderiam ter sido entregues. 1.500.000 até 2020, primeiro trimestre de 2021, 3 milhões, segundo trimestre de 2021, 14 milhões. Somando os dois, estamos falando de 18,5 milhões. O vice-presidente da CPI, Randolph Rodrigues, perguntou quais países na mesma condição do Brasil iniciaram a vacinação no ano passado. O que eu sei de Latinoamérica foram Chile, México e Costa Rica. Poderia ter sido Chile, Costa Rica, México e Brasil. Poderia ter sido. Não estamos falando só dos Estados Unidos e de Reino Unido. Estamos falando de 3 países da América Latina, com economias inferiores à nossa. Aliados do governo sustentaram que os contratos não poderiam ter sido assinados antes de março deste ano, porque o país não tinha uma lei que desse garantias ao governo em caso de eventuais danos provocados pela vacina. Quem diz que o governo poderia ter assinado antes ou desconhece as condições jurídicas ou mente ao país, porque a Pfizer está dizendo aqui que só pôde avançar quando a legislação mudou. Isso é verdade? Nós podemos assinar somente quando as condições foram dadas. Para a oposição, o impedimento poderia ter sido resolvido com a edição de uma medida provisória que tem efeito imediato de lei. O líder do PT acredita que faltou senso de urgência do governo para a aquisição das vacinas. Nós estamos diante, na verdade, de uma teoria que orientou este governo. Este governo foi orientado para deixar o povo brasileiro largado
para adquirir imunidade de rebanho naturalmente. E isso encaminha para a constatação de um crime contra a saúde pública e um crime contra a vida. A CPI aprovou o convite para ouvir a médica Nise Yamaguchi. Ela é defensora do uso da cloroquina no tratamento da Covid, mesmo depois de a comunidade científica comprovar a ineficácia do medicamento. O presidente da Anvisa, Barra Torres, disse à CPI que Nise propôs mudar a bula da cloroquina para indicar o remédio no tratamento da Covid. E a CPI convocou Mayra Pinheiro, secretária do Ministério da Saúde. Ela integrou a equipe de Eduardo Pazuello e visitou Manaus em janeiro, dias antes do colapso de falta de oxigênio nos hospitais. Elter. Juliana, eu sei que agora a gente vai falar da convocação do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, mas no momento que a gente tem mais de 410 mil mortos, é sempre importante a gente contextualizar algumas coisas. O ministro ainda não prestou depoimento porque alegou ter tido contato com alguém que tinha Covid, então ele ficou de quarentena, não poderia a CPI prestar depoimento, apesar de ter sido visto no shopping em Manaus, no Amazonas, sem máscaras. E agora a AGU, que é como se fosse o órgão que reúne os advogados da União, do governo federal, um órgão para defender o governo federal, entrou com um pedido no Supremo Tribunal Federal para defender uma causa particular, que é a causa do ministro Pazuello, pedindo que ele possa ficar em silêncio durante esse depoimento à CPI. É isso mesmo? A AGU diz que cabe o recurso feito pelos advogados da União porque Pazuello, à época, era ministro da Saúde. Bem, Elter, o habeas corpus foi protocolado pela Advocacia Geral da União no Supremo e foi distribuído para o gabinete do ministro Ricardo Lewandowski. Ele já é relator no Supremo de outras ações relacionadas com a pandemia. Pazuello quer ter a possibilidade de ficar calado quando houver perguntas incômodas. O depoimento de Eduardo Pazuello na CPI da Covid está previsto para o dia 19, quarta-feira que vem. O general é um dos principais alvos da comissão, mas a AGU quer que o ex-ministro da Saúde vá acompanhado de um advogado, não sofra ameaça ou constrangimento físico e moral e tenha garantido o direito de ficar calado para não produzir provas contra si mesmo. Pazuello já é investigado no inquérito que apura a falta de oxigênio em Manaus, aberto no Supremo, mas enviado para a primeira instância depois que ele deixou de ser ministro. O pedido da AGU feito ao Supremo cita ainda que foi noticiado na imprensa que há 10 investigações do Ministério Público que se confundem com o objeto da investigação da CPI, mas que seriam desconhecidas de Pazuello, e alega que há o receio de que Pazuello sofra constrangimento. A AGU dá como exemplo o depoimento do ex-secretário de Comunicação do governo, Fábio Weingarten, que teve a prisão defendida por senadores ao depor na comissão na quarta-feira. Para a CPI, o pedido do ex-ministro Eduardo Pazuello não foi uma surpresa. Para a oposição, é uma confissão de culpa. E há senadores que acham também questionável a AGU recorrer em favor de um ex-ministro. Mas a Advocacia Geral da União disse que tem poderes para isso, porque parte dos fatos investigados na CPI são do período em que Pazuello era ministro da Saúde. O presidente da CPI, senador Omar Aziz, disse que espera que o Supremo não aceite o pedido de habeas corpus. O ex-ministro Pazuello, ele não está sendo chamado como investigado, e sim como testemunha, para que a gente possa saber de fato o que ocorreu. Por que falta vacina no Brasil? Por que faltou materiais em hospitais para intubação? Por que aconteceu a falta de oxigênio, principalmente no estado do Amazonas? Eu acho que o Supremo tem que nos permitir investigar e ir a fundo para que a gente possa fazer justiça. Esse tipo de recurso, tentar um habeas corpus para ficar calado, já foi usado por depoentes em outras CPIs no passado. O que chama a atenção é que, na época, esse tipo de recurso foi muito criticado por quem está agora no governo. Elter. Vamos ver o que dá. Obrigadão, Juliana. Até daqui a pouco. Depois do intervalo, as novas pesquisas do Datafolha sobre a avaliação das autoridades no combate à pandemia. No Oriente Médio, Israel intensificou os ataques a Gaza e os números de mortos no conflito já passam de 100. Agora são 8 horas e 49 minutos, a gente volta já já.
Estamos de volta com o balanço do consórcio de veículos de imprensa com os números atualizados da pandemia aqui no Brasil. Em 24 horas, você vê os números aqui, tivemos 2.340 novas vítimas e os últimos casos, das últimas 24 horas, passam de 75.141. Ao todo, gente, durante toda a pandemia, nós já temos 430.596 mortes, quase 431 mil mortes, e o total de casos passa dos 15 milhões, já temos quase 15 milhões aí e meio de casos. A média de vidas perdidas está em 1.917 por dia, 24% a menos do que o registrado há 14 dias aqui na nossa média móvel. E a média de casos está em estabilidade, no mesmo nível registrado há 2 semanas, tá? Em média, são 61.115 casos por dia. O jornal Folha de São Paulo divulgou uma pesquisa Datafolha com a opinião dos brasileiros sobre a condução do presidente Bolsonaro na pandemia. 51% desaprovam o desempenho do presidente. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Em março do ano passado, 35% avaliavam o desempenho de Bolsonaro em relação à pandemia como ótimo ou bom. Depois, 33%, 36%. 27 nas 3 pesquisas seguintes, 30 em agosto e em dezembro. Em janeiro, 26, 22 em março e agora 21%. 26% consideravam como regular o trabalho de Bolsonaro nesse tema em março do ano passado, 25% em abril, depois 23, 25, 22, 23, 25, 27, 25, 24% e agora 27%. 33% avaliavam o desempenho do presidente com relação à pandemia como ruim ou péssimo em março do ano passado. Na pesquisa seguinte, 39%. Depois, 38%, 45%, 50%, 49%, 43%. Em dezembro, 42%. Em janeiro, 48%, 54% em março e 51% agora em maio. Não sabe, eram 5%, depois 2%, 3%, 3% novamente, 1% nas 4 pesquisas seguintes, depois 2%, 1% e agora novamente 1%. O Datafolha também perguntou sobre a atuação dos governadores. A reprovação diminuiu. Em março do ano passado, 54% dos entrevistados avaliavam o desempenho do governador do seu estado como ótimo ou bom. No começo de abril, 58%. No meio de abril, 54%. 50% em maio. 44% em junho. Em dezembro, 41%. Em janeiro, 42%. 34% em março. E 35% agora em maio. 28% dos entrevistados avaliavam o desempenho como regular em março do ano passado. Depois 23%, 24%, 24% de novo, 26%, 28%, 30% em janeiro e março. E agora 35%. Em março do ano passado, 16% avaliavam como ruim ou péssimo o desempenho dos governadores. No mês seguinte, 16% de novo, depois 20%, 25%, 29%, 30%, em janeiro, 26%, 35% em março, 29% agora em maio. Não souberam 3%, 2%, 2% de novo, 1% nas 3 pesquisas seguintes, depois 2%, 1% e novamente 1%. O Datafolha também perguntou a avaliação sobre o desempenho do Ministério da Saúde, agora sob o comando de Marcelo Queiroga. Em março do ano passado, quando Luiz Henrique Mandetta era o ministro da Saúde, 55% dos entrevistados avaliavam o desempenho como ótimo ou bom. No começo de abril, 76%. No fim de abril, já com Nelson Teich como ministro, o percentual caiu para 55%. No fim de maio, com Eduardo Pazuello no ministério, 45%, depois 33%, 37%, 35%. Em janeiro, novamente 35%. Em março, no fim da gestão Pazuello, 28%.
Agora, com Marcelo Queiroga como ministro, 30%. Na primeira pesquisa na gestão Mandetta, 31% dos entrevistados avaliavam o desempenho do ministério como regular. No começo de abril, 18%. No fim de abril, com Taixe, 26%. Em maio, já com Pazuello, 32%. Depois, 31%, 30%, 36%, 34%. No final do comando de Pazuello, 32%. Agora, com Queiroga, 37%. 12% dos entrevistados avaliavam como ruim ou péssimo o desempenho do ministério em março, com Mandetta. 5% no começo de abril, ainda com Mandetta. Com Taixe, no fim de abril, o índice foi a 13%. Com Pazuello, que assumiu em maio, 21%. Depois 34%, 31%, 27%. Em janeiro, 30%. 39% no fim da gestão Pazuello. E agora 32% sob o comando de Queiroga. Não souberam responder 2%, 1%, 6%, 2% nas 3 pesquisas seguintes, 1% nas 3 pesquisas seguintes e agora novamente 1%. O Datafolha ainda quis saber quem os brasileiros veem como o principal culpado pela situação da pandemia no país. Em março desse ano, 43% dos entrevistados achavam que o presidente era o principal culpado pela situação atual da pandemia. Agora são 39%. 17% entendiam que eram os governadores os principais culpados. 20% agora. 9% achavam que os prefeitos eram os principais culpados. 10% agora tem essa opinião. Em março, para 6%, a população era a principal culpada, agora 3%. 5% achavam que todos eram os principais culpados. 10% tem essa opinião agora. Na pesquisa anterior, 11% achavam que ninguém era culpado, 9% agora. Em março, nenhum por cento dos entrevistados apontou outros culpados, agora são 3%. 6% não sabiam nas 2 pesquisas. E também foi divulgada uma pesquisa Datafolha sobre o novo auxílio emergencial. As 4 parcelas começaram a ser pagas no mês passado e variam de R$ 150 para uma pessoa a R$ 375 no caso de famílias chefiadas por mulheres. 87% dos entrevistados consideram os novos valores do auxílio emergencial insuficientes. 10% afirmam que o auxílio é suficiente e 3% mais do que suficiente. O Datafolha ouviu de maneira presencial 2.071 pessoas entre os dias 11 e 12 de maio. O ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Jorge Pisciani, do MDB, morreu hoje aos 66 anos. Jorge Pisciani estava internado num hospital em São Paulo em estágio terminal de um quadro de câncer na próstata e na bexiga. Pisciani cumpriu 6 mandatos como deputado na Assembleia do Rio. Por 4 vezes foi presidente da casa. No último mandato, em 2017, foi denunciado por corrupção pela Operação Lava Jato do Rio. Segundo as investigações, Jorge Pisciani recebeu propina de empresas de ônibus. Foi condenado a 21 anos e, depois de alegar agravamento do quadro de saúde, cumpriu prisão domiciliar. O deputado deixa mulher e 5 filhos. No próximo bloco, a escalada do conflito no Oriente Médio. Israel concentrou as tropas na fronteira com Gaza. Aqui no Brasil, uma rede de apoio nas favelas ajuda mulheres que perderam emprego na pandemia. Ajudam essas mulheres a recomeçar. Agora são 8 horas, ou melhor, 9 horas e 2 minutos. A gente volta já já. Olha, o conflito entre palestinos e israelenses no Oriente Médio já matou 139 pessoas, 131 na faixa de Gaza e 8 em Israel. Cecília Malan, e parece que nenhum dos 2 lados está disposto a ceder, né?
Não, Elter. Cada lado, em vez de negociar a paz, reforça a sua própria narrativa de vítima para justificar o uso de força. Nesta madrugada, os grupos radicais Jihad Islâmica e Hamas voltaram a lançar foguetes. As Forças Armadas israelenses afirmam que bombardearam posições estratégicas dos militantes na faixa de Gaza. Autoridades locais dizem que 31 crianças estão entre as vítimas palestinas. Tropas israelenses foram deslocadas para a fronteira e o temor de uma invasão terrestre já levou centenas de famílias palestinas a deixarem suas casas e procurar abrigo em escolas. Um dos líderes do Hamas pediu aos cidadãos palestinos para saírem às ruas protestar. Em Israel, depois do reforço da segurança, a noite foi um pouco mais calma nas cidades que registraram confrontos entre árabes e judeus nos últimos dias. As agressões e linchamentos levaram o presidente israelense, Reuven Rivlin, a alertar para o perigo de uma guerra civil. Mudando de assunto, aqui no Reino Unido, o governo quer antecipar o calendário de vacinação depois de um aumento abrupto de casos de Covid pela variante indiana, que já está presente em muitas cidades britânicas. Esta semana, os diagnósticos dessa variante saltaram para 1.300 contra 520 na semana anterior. A aplicação da segunda dose da vacina deve ser acelerada para combater esse aumento. Por enquanto, o plano de reabertura está mantido por aqui, mas o retorno de medidas restritivas não foi descartado. Elter. Obrigado pelas informações. Bom fim de semana para você, Cecília. Olha, a pandemia aqui no Brasil, você sabe, claro, reduziu a renda de muita gente e, mais claro ainda, principalmente dos mais pobres. A gente fala agora com a Aline Aguiar, de Belo Horizonte. Bom dia, Aline. Agora, além da ajuda de toda a sociedade, as próprias comunidades, elas têm se juntado, elas têm se aglutinado, se esforçado para conseguir o básico, né? Que é arroz e feijão na mesa, pelo menos. Ei, Elter, bom dia para você, bom dia a todos. É isso, são projetos que incluem doação de alimentos, capacitação profissional e até apoio na busca de emprego. No Morro das Pedras, uma das maiores comunidades de Belo Horizonte, o Projeto Romper oferece alimentos para as famílias pobres. Mas o foco principal aqui são elas, as mulheres que costumam sustentar a família. Eu faço uma entrevista inicial com elas. E nessa entrevista eu consigo perceber as aptidões, ajuda, direciona muito, porque as oportunidades são poucas, então a gente tem que indicar quem realmente tem mais chance de abraçar aquele trabalho. Com a pandemia, muitas mulheres da comunidade perderam o emprego e para conseguir uma fonte de renda, elas aprendem aqui a valorizar as habilidades que têm, como melhorar a qualidade na produção de bolos e doces caseiros. Empreender é sobreviver. É necessário sobreviver. A gente entendeu que era necessário fazer algo rápido para que não acontecesse algo pior, né? Shirlene perdeu o emprego de diarista no início da pandemia. Ela também vendia bolos informalmente, aí fez um curso de confeitaria oferecido pelo projeto. A filha dela fez um curso de capacitação para criar um negócio e deu certo. Criei uma rede social, né, para a gente conseguir colocar nossas práticas em dia. A gente também vem com a renda para casa, né, por causa disso. Faço em média 10 bolos por final de semana. É o que tenho sustentado a minha casa, é o que eu tenho pagado o curso da minha filha, né? E assim a gente vai levando. E na maior comunidade da capital mineira, 600 mulheres que moram em 7 vilas criaram uma rede solidária. Pela rede social, elas oferecem vagas de emprego, recebem encomendas de salgados, doces, vendem produtos e oferecem serviços. É uma diversidade de mulheres, né? As mulheres que trançam cabelo, que é empreendedora, né? Tem mulheres que estão ali fazendo salgado, fazendo bolo, né? Assim, as mulheres que são empregadas domésticas, né? Essas mulheres da quebrada merecem todo o cuidado, todo o respeito. E se você puder ajudar os projetos sociais aí do seu estado, é só acessar a página do Bom Dia Brasil na internet. Lá tem a lista de projetos que estão recebendo doações na sua região. Elter.
Eu conheço bem esse site, tá? E como a gente diz em Goiás e Minas, é bom demais da conta. Ajuda mesmo. Obrigadão, Aline. Tchau. Até. Você vai ver a seguir as buscas agora de manhã a uma família que teve a casa atingida por um deslizamento na região metropolitana do Recife. E a classificação do Atlético Mineiro na Libertadores marcada por protestos na Colômbia. Agora 9h11. Um adolescente morreu num deslizamento de terra ontem à noite em Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana do Recife. A gente fala agora ao vivo com o repórter Matheus Sampaio, porque 2 adultos e uma criança ainda estão desaparecidos, né, Matheus? Bom dia. Bom dia, Elter, para você e para todo mundo. Os bombeiros estão aqui fazendo as buscas desde ontem à noite. Eles tentam localizar essas 3 pessoas que estavam na mesma casa, pai, mãe e uma criança. O corpo de um adolescente de 16 anos, que é filho desse casal, foi encontrado. Os moradores estão muito assustados porque 5 imóveis precisaram ser interditados. Nesse mesmo local, houve outros 3 deslizamentos ontem, mas felizmente sem vítimas. Desde quarta à noite chove em praticamente toda a região metropolitana. E a situação se agravou ontem à tarde. No Recife, várias ruas seguem alagadas hoje pela manhã. Só ontem, a cidade registrou 60% da chuva, que seria normal para todo o mês de maio. O trabalho do Corpo de Bombeiros continua e há pouco chegaram 2 cães da raça Labrador para ajudar nas buscas aqui nesse local. Matheus Sampaio, para o Bom Dia Brasil. Vamos ver então com o Thiago Scheuer, se essa chuvarada, se essa chuva forte que está trazendo tanto transtorno ali para a região metropolitana do Recife continua. Bom dia, Thiago. Oi, Elter, bom dia para você, bom dia Brasil. Essa chuva vai continuar, viu, na região metropolitana do Recife e forte hoje. Estão previstos mais de 100 milímetros por lá até o fim do dia. Além do leste de Pernambuco, os temporais também vão pegar outros pontos do Nordeste. Você vê aqui, ó, sobe aqui pelo Rio Grande do Norte, vai até o Maranhão e invade a região norte, entre o norte aqui do Amazonas, Roraima, Amapá e também o norte do Pará. A chuva de hoje, né, mais a que já aconteceu nos últimos dias, acende o alerta para os riscos de alagamentos e também deslizamentos de terra em toda essa área em amarelo, na região norte, pegando inclusive a região de Manaus e também entre a Paraíba e Pernambuco, que a gente acabou de ver o que já aconteceu, né? Enquanto isso, o centro-sul do país está na rota do sol e também do tempo seco à tarde. Veja só o amarelão dominando o mapa e vai aqui, ó, do sul do Pará até o Rio Grande do Sul, pegando São Paulo, sem chance de chuva hoje. Por causa da falta de chuva, aliás, no oeste paulista, a Companhia Energética de São Paulo está fazendo testes para reduzir a vazão mínima da usina hidrelétrica de Porto Primavera. Esses testes foram pedidos pelo Operador Nacional do Sistema. A ideia é tentar encontrar uma forma de manter a geração de energia, mesmo nessa época de seca, que já é a pior dos últimos 91 anos. Aqui na capital paulista, o tempo vai ficar firme então e friozinho, viu? 20 graus à tarde. Rio de Janeiro também temperaturas amenas, 26. Curitiba chega aos 18, Palmas aos 32, Teresina também. Falando de amanhã, a chuva vai continuar, tá? Para metade norte do país, mais ou menos como hoje, pegando leste do Nordeste e norte da região e também a região norte. Agora aqui, ó, em Maceió e São Luís, tem bastante chuva até segunda-feira. Já aí no Rio de Janeiro, Elter, final de semana sem chuva, pelo menos até segunda, aí sim temperaturas ainda amenas. É contigo. Que bom, assim que eu gosto. Valeu, Thiago, bom dia. Valeu. Já estou aqui com a Carol Barcelos. Chegou a hora do futebol, Carol, o que é que você tem pra gente? Hora do futebol, bom dia, Elter, ótimo dia para todos. Gente, o Atlético Mineiro avançou para as oitavas de final da Libertadores, mas, Elter, foi um jogo marcado por protestos na Colômbia. O Galo enfrentou o América de Cali, em Barranquilha, e esse jogo foi interrompido 5 vezes, porque os jogadores sentiram o efeito de gás lacrimogênio que veio do lado de fora do estádio. Nossa. A situação é a seguinte, a Colômbia vive há 2 semanas uma onda de protestos contra a reforma tributária do governo. Os manifestantes entraram em confronto com a polícia perto do estádio e os jogadores lá dentro sofreram com os efeitos do gás e chegaram a ir para o vestiário durante o primeiro tempo. Agora eu vou te mostrar o jogo, tá? Com a bola rolando, o Atlético saiu na frente com o Hulk. Logo depois, Moreno deixou tudo igual. E olha o gol do Guilherme Arana, acertou um belo
chute para fazer o segundo do Galo. No fim do jogo, Vargas fechou 3-1, vaga do Atlético Mineiro garantida nas oitavas da Libertadores. Já na Copa Sul-Americana, o Corinthians levou uma goleada do Peñarol e foi eliminado. O Corinthians jogou com time reserva em Montevidéu, de olho na semifinal do Paulistão. O garoto Álvares Martínez, de 19 anos, fez 3 gols. Canóbio marcou 1, Peñarol 4, Corinthians 0. Essa foi a pior derrota da história do Corinthians em competições internacionais. Na Bolívia, o Bahia venceu o Guabirá com um belo gol do Gilberto. Bahia é líder do Grupo B. E o Ferreirinha foi o cara da vitória do Grêmio sobre o Lanús, da Argentina. Deu assistência para o Matheus Henrique. O Lanús chegou a empatar com o Burdiço. E o Ferreirinha fez 2 gols. Vitória por 3-1. Grêmio líder do Grupo H e bem perto da classificação para as oitavas de final da Sul-Americana. Tá quase lá. E depois do intervalo eu volto com uma história de superação. Um campeão olímpico que venceu a Covid e vai para Tóquio. E fica aí porque você vai gostar de ver isso aqui e eu não vejo a hora da gente poder fazer igual aos americanos que já começaram a aposentar as máscaras. Olha que maravilha. Que liberdade. 9 horas e 20, quase 21 minutos. Voltamos já já. E a Carol está de volta com uma história de superação, faltando 70 dias para as Olimpíadas de Tóquio, né? Rápido. Regressiva, passou. Pois é, Elter. E olha, cada dia até lá vale muito para o campeão olímpico de vôlei de praia, o Bruno Schmidt. Em fevereiro, ele estava na UTI lutando contra o coronavírus. Eu lembro que eu ia respirar, vinha aquela tosse de machucar. E o comprometimento tinha passado de 70%. E ali eu acreditei que não era só uma pneumonia, eu estava tratando da pneumonia junto com a Covid. Um susto que deixou o campeão olímpico Bruno Schmidt 13 dias internado em fevereiro. 5 deles foram na UTI. A cada exame, a melhora nos pulmões era como subir ao pódio. A gente vibrava como se fosse, cara, aquela sensação de medalha olímpica mesmo. A volta aos treinos teve a ansiedade como maior adversária. Bruno perdeu muito músculo e até hoje sofre com as consequências. Tá tudo mais difícil. Sem velocidade, sem explosão, isso cai muito o seu rendimento, isso te frustra. Bruno e Evandro voltaram a competir juntos em abril, pelo circuito mundial. Venceram só uma das 5 partidas disputadas em Cancún e chegaram a abandonar a última etapa. A parte física também pesou na decisão de ficarem fora de outras 2 etapas do circuito mundial, na Rússia e na República Tcheca. As próximas semanas de treino serão fundamentais para que Bruno e Evandro recuperem a forma física. O último teste da dupla será na Suíça, no início de julho, dias antes das Olimpíadas. Se eu vou chegar lá da maneira como eu quero, sabe, aí já é preciosismo, mas eu tenho tempo para chegar bem competitivo em Tóquio. O tempo também virou esperança na natação. A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos vai fazer uma nova seletiva em junho, só para os 5 atletas que tiveram Covid e não puderam buscar a vaga olímpica na classificatória que aconteceu em abril. Para atletas como Bruno, as dificuldades fizeram as Olimpíadas ganharem um novo significado. E o objetivo de chegar ao topo, como foi a conquista do ouro na Rio 2016, se tornou ainda maior. Tem que mostrar que a gente é mais forte do que essa doença. Eu sou movido a desafios, né? Eu acho que esse é um dos maiores desafios da minha vida. Mostrar que a gente é mais forte que essa doença. Força. Olha, começa hoje a vacinação dos atletas brasileiros que irão para as Olimpíadas de Tóquio. Os imunizantes foram cedidos pelo Comitê Olímpico Internacional e a cada vacina aplicada, outras 2 serão doadas ao SUS. Maravilha. Agora não vai embora, não, que eu quero passar eu quero ver também, eu quero passar uma Elter. invejinha junto com você, que é o seguinte, os americanos vacinados já podem andar sem máscara ali na maioria dos lugares públicos por causa do sucesso da campanha de vacinação. O presidente Joe Biden classificou a flexibilização como um marco no combate à pandemia. O correspondente Felipe Coalho, em Nova York, vai descrever pra gente como é essa sensação de liberdade, né, Felipe? Pode matar a gente aqui de inveja, vai. Traz esperança.
Oi, Elter, Carol, bom dia para vocês, bom dia a todos. É um clima de esperança, especialmente aqui no Central Park. Há um ano existia um hospital de campanha que foi montado aqui para atender as vítimas da Covid-19. Esse hospital já foi desmontado, o número de hospitalizações em decorrência da doença também vem diminuindo em todo o país conforme a vacinação vem progredindo. E é graças à vacina que hoje eu posso fazer isso. Tirar minha máscara, que tanto me protegeu ao longo do último ano, para conversar com vocês. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças emitiu novas diretrizes para quem já está totalmente imunizado. A partir de agora, essas pessoas não precisam mais usar máscara em ambientes abertos, fechados e também não precisam mais manter o distanciamento. Existem, claro, algumas exceções. O uso da máscara continua recomendado dentro de hospitais, em clínicas de repouso e no transporte público, dentro do ônibus, do metrô, nas viagens de trem e de avião. O CDC diz que chegou a essa conclusão após analisar 3 pesquisas, uma feita em Israel e 2 aqui nos Estados Unidos. Essas pesquisas mostraram que as vacinas aplicadas aqui nos Estados Unidos têm uma eficácia de mais de 90% na prevenção da doença e nas hospitalizações. A diretora do CDC também reforçou que as vacinas são eficazes contra as variantes e que nos casos raros de uma pessoa vacinada ter a doença, os sintomas são quase sempre mais leves, duram menos tempo e o risco de transmissão é menor. Então aqui, Elter, como você pode ver, o clima é completamente diferente no Central Park, as pessoas se exercitando sem precisar da máscara, mas ela está aqui, guardadinha. Daqui a pouco eu vou para casa, vou pegar o metrô e vou usá-la. Aproveitou o tempo de máscara para deixar a barbinha crescer, né? Tô de olho. Obrigado, Felipe. Bom dia para você. Dia lindo em Nova York. Nossa. Dia lindo em Nova York. Ó, vamos fazer aquela nossa rodada final aqui no Bom Dia Brasil, começando com a Cecília Malan de Londres. Cecília. Gente, boa notícia também aqui na Europa. Fechados desde novembro, os museus da Grécia reabriram hoje, na véspera da flexibilização por lá. A expectativa é que turistas voltem a lotar as atrações culturais, as praias e as ilhas do país. Os visitantes precisam estar vacinados ou apresentar teste negativo para Covid e não precisam fazer quarentena. Bom demais, bom descanso a todos. Por aqui o dia começou com fila para vacinação contra a Covid. Hoje, BH incluiu as pessoas com comorbidade de 42 a 47 anos na campanha. E muita gente amanheceu desse jeito nos postos para garantir a dose. Ótimo fim de semana, pessoal. A gente acompanha aqui em Brasília a decisão do ministro Ricardo Lewandowski sobre o pedido de Eduardo Pazuello para ficar em silêncio na semana que vem e não produzir provas contra si na CPI da Covid. Jornal terminando e ao contrário do nosso correspondente Felipe Coalho, que tirou a máscara, para mim, como ainda não estou vacinada, é hora de botar a máscara. Ótima sexta para todo mundo. É isso, Juliana. E aqui por São Paulo a gente acompanha a expectativa do Instituto Butantan para retomar a produção da Coronavac. O Butantan depende aí da liberação pelo governo chinês de um lote com 10 mil litros de IFA, que serão suficientes para 18 milhões de doses. A gente precisa acelerar essa vacinação, né? Boa sexta, excelente fim de semana a todos. Vacinação, esperança, obrigado, meninas. E agora tivemos 4 meninas no final, chama a nossa 5ª menina, a Ana Maria Braga, que está vestida de esperança verde aí na orelha. E eu vi as unhas amarelas também, né, Ana? Bom dia. Pois é, bom dia, as Ana. Olimpíadas aqui. Bom dia, Elter. Bom dia, Carolzinha. O que tem hoje? Pois é, a gente tá falando e tentando sonhar com essas viagens aí que nós estamos olhando aí. Lugares já como Nova York, né, sem máscara e tudo mais, sonhando aqui, né? Mas hoje dá para viajar aqui com a gente, porque o tema, esse é o penúltimo jantar do nosso jogo de panelas lá de Fortaleza, e quem vai fazer o jantar é a Camila. Ela é calma, mas se atrapalha aos poucos ali com alguns utensílios, né? O tema é sugestivo, vou dar a volta ao mundo, vou, e vamos mesmo, viu, Camila? E aí eu queria te convidar para embarcar nessa. Parece que vai ter de tudo um pouco no figurino, inclusive, já que vamos dar a volta ao mundo. E vale a pena conferir daqui a pouquinho aqui com a gente. Delícia de viagem, Ana. Fechou, Ana. Bom programa, bom fim de semana para você. Para você também, bom fim de semana. Muito obrigado pela sua atenção. Máscara, vacina e esperança. A gente vai vencer. Bom dia, Carol. Bom dia para todo mundo. Um ótimo fim de semana para a gente. Até segunda-feira. Tchau, tchau.